De alguma maneira isto tem sido curioso, porque mantenho quase que uma presença, digamos, das nossas conversas ao longo da semana. Claro que Hum, sinto-me permanentemente numa procura e sempre numa sensação de alguma falha também, digamos assim. E isso é muito curioso, que o que me leva digamos, a pensar esta questão de que como é que nós construímos de alguma forma também uh, uma espécie de estrutura interior que de alguma forma ela própria, no fundo, que é a nossa, quase que diria, a nossa mitologia, não é? A nossa expectativa sobre nós próprios e sobre a nossa forma de estar e de pensar e de agir e de nos preocupar-nos ou de nos mantermos provavelmente despertos e vivos ao mesmo tempo ao longo das horas do dia, não é? E toda esta relação que vamos tendo uh, com a realização das coisas que precisamos fazer, as mais banais e cotidianas, e aquelas que, na verdade, nos alimentam o tempo mais longo, não é? Esta ideia de que algo, como se tentássemos reduzir uma espécie de ambiguidade da nossa própria relação com a realidade, de alguma forma, seja ela interior, seja exterior, não é? E, e isso é mesmo uma coisa muito forte, porque de alguma maneira mantenho-me esta presença de que, por um lado, eu gostaria de estar próximo e estudar mais a questão dos sonhos, estudar mais a questão dos códigos orgânicos, enfim, tentar perceber a relação entre as coisas. Essa é uma coisa que tem marcado muito a minha última presença, mas tenho dedicado um tempo relativamente curto, apesar de algum tempo, quase todos os dias, dedico algum tempo a isso, mas fico sempre com esta sensação também um pouco, diria, de criança, está sempre em falta com o seu trabalho de casa, com os seus deveres, com as suas expectativas, digamos, do seu professor interno e externo, digamos assim, sempre severo sobre mim é próprio, muito bom. e que me mantém sempre, por um lado, alerta e vivo, e percebo que isso é uma estratégia de minha. Por outro lado, tem-me levado, digamos, até também por este treino das nossas conversas ou diálogos, enfim, consentidos e com sentido, não é? Digamos que eu gostaria de perceber que há uma, que há uma, há um investimento neste consentimento da minha relação e da nossa relação mútua, não só entre os dois, mas cada um consigo próprio, nesta ideia de irmos em busca de um consentimento que é, no fundo, um estar integrado, não é? No fundo, como dizíamos na última conversa, e que me parece bastante importante desenvolver, não é? Só que, na verdade, a semana foi toda ela muito rápida, acelerada e, ao mesmo tempo, com estes passos, como estava a tentar planear, de que dediquei alguma reflexão a isto, não é? E ao mesmo tempo gostaria de hoje chegar aqui e provavelmente, até por essa ideia do consentimento, não é? Da abertura, não ter propriamente uma estratégia definida para a conversa e ter quase que uma coragem de abordar a conversa no sentido mais de investigador, de pesquisador, de garimpeiro, digamos, da alma, digamos, quem procura, no fundo, com a conversa, a sua pepita de ouro, e não propriamente ter quase que uma espécie de estrutura defensiva que nos possa guiar, um mapa que nos possa guiar já previamente, no fundo. E andei aqui abandonado entre estas duas coisas, até porque essa é uma atitude, digamos, minha, não é? Muito praticada, que é esta ideia de que quando se está perante a criação, quando se está perante, enfim, a condução do que quer que seja de um automóvel, seja de um barco, seja de uma peça de teatro, seja de um livro, seja de uma conversa, no fundo nós estamos sempre
nesta zona de quanto de nós é que consentimos que esta conversa, que esta condução, seja ela qual for, tenha de nós ou tenha, digamos, filtros e muros e barreiras e não permita ir tão longe, não é? E é verdade que uma das questões, eu vi até com muita atenção, que são vários episódios, eu sabia que eram vários, mas não tinha certeza, nem sei bem quantos é que são, da Marie-Louise von Franz, mas vi com muita atenção o primeiro, as 3 primeiras horas, eu vi e repeti algumas coisas, é difícil, o inglês às vezes é difícil, dela e do senhor, mas é muito curioso porque ela vai insistindo numa questão muito, acho eu, importante, aquilo é polvilhado de imensas entrevistas com várias pessoas, e a própria ideia de investigação sobre os sonhos surge, se calhar para nós, para mim, neste caso, de uma forma surpreendente, e até partilhei isso um bom bocado com a Ruth, de que parece que a investigação sobre os sonhos, o trabalho sobre os sonhos, é hoje visto cada vez mais como uma casca a abandonar, digamos assim, uma espécie de estrutura da nossa humanidade, que é algo que vai perdendo sentido. As próprias pessoas não lhe ligam nenhuma importância, ligam uma importância muito reduzida. Claro que há algumas quantas que têm alguns sonhos que são importantes, mas na verdade são quase sonhos hollywoodescos, a maior parte deles, não é? Digamos assim, é estar com o Humphrey Bogart, estar com não sei quem, enfim, há ali um conjunto de estruturas de sonhos que são importantes, claramente, mas são aqueles sonhos que, na verdade, ficam quase como que uma espécie de azulejo, dizer aqui mora o João e a Joana, enfim, e são muito felizes e foram felizes para sempre, não sei o quê, quer dizer, é uma espécie de emblemas ou crachás, os sonhos são cada vez mais desvalorizados, ou há um conjunto enorme de pessoas que diz também que não sonham, o que é muito curioso, porque na verdade Marie-Louise von Franz e eventualmente o Jung, e eventualmente até nós, não é? Estamos aqui, ela diz que já analisou cerca de no mínimo 65 mil sonhos, e que o trabalho dela todo se centra na análise onírica, não é? Dos sonhos. É verdade que ela é uma verdadeira enciclopédia, mas o mundo à volta dela é quase como se negasse ou como se recusasse esse conhecimento. Isso é bastante, deixou-me bastante intrigado e a pensar esta dificuldade do nosso tempo, da nossa sociedade, de alguma maneira encarar esta questão. Obrigado. Encarar esta questão dos sonhos como algo que é importante desta nossa construção, deste nosso salto para a realidade, salto para a vida, não é? Digamos assim. Quase como se essa parte, como nós não estamos despertos, acaba por ser algo que, tendo em vista que parece que não há alguém que o testemunhe, não é? Quer dizer, que não há uma espécie de testemunha física e material da questão dos sonhos, eles têm vindo a tornar-se cada vez mais uma espécie de poeira que é levada pelos ventos da noite, enfim, e que na verdade de manhã pouco ou nada resta para a nossa vida, digamos, em sociedade, vida psíquica e a nossa vida individual também. É muito curioso que... No entanto, João, nunca houve tanto interesse pelo mundo interior como agora. Nota-se mesmo nas camadas mais jovens, e nomeadamente nas camadas mais jovens, uma vontade muito grande de não perder a profundidade da psique e da alma, e nunca como hoje se falou tanto de alma, não no sentido da religião tradicional, mas no sentido da vida profunda.
Não sei se concordo totalmente com essa visão, porque da minha perspectiva clínica, observo um desejo muito grande das pessoas de fazerem um caminho interior. E nunca como hoje também, eu vejo que até são os próprios homens a procurar ajuda e a solicitar apoio, coisa que há 10, 15 anos não era assim, eram quase tudo só mulheres. Hum, Penso que os tempos estão maduros. Eu recordo de um professor meu há uns anos que dizia assim: ó João, sabes, a psicologia é uma árvore madura. Se nós abanarmos o tronco, os frutos caem-nos na mão. E é um facto, João, é um facto. E se, como digo, há 20 anos atrás, falar de coisas até da espiritualidade, as pessoas torciam o nariz, hoje nós temos jovens de 18, 20 e 20 e poucos que são os primeiros a procurar retiros sobre não sei o quê, de cariz budista ou de cariz New Age ou do que quer que seja. Nota-se uma sede muito grande, João, de Então, profundidade. João, digamos, este documentário remontará aos anos 70, provavelmente, acho eu. Uhum, Tenho uhum. muito certo a data, estava a tentar aos anos 80, talvez, entre 70 e 80, mas eu só estou a sublinhar esta questão, não é porque eu tenha sequer uma clareza sobre se há mais, como o João diz, e aceito isso com toda, digamos, até a alegria, o contentamento que haja mais, percebo e sinto que, por um lado, potencialmente parece haver mais, não é? Ou naquilo que é o meu Interessante, desejo, potencialmente, exatamente, o mas não meu deixa de desejo. ser uma quinta que precisa de ser, deixa-me usar a expressão, estrumada. Sim, 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 pronto. A minha questão mais tem a ver com, muitas das vezes, e isso é uma coisa que me. Por isso é que eu estava a falar desta questão da relação entre aquilo que eu olho e a expectativa e o estudo, e o desenvolvimento e o interesse, e digamos quase que uma certa infantilidade, um desejo infantil de jogar eternamente, não é? E de me abandonar a estes jogos eternos, digamos assim, de uma forma quase permanente, não é? E pensar É que o muito mundo bom. todo, pensar que o mundo todo nos acompanha neste mesmo interesse, não é? Digamos assim, ou seja, quase que Sim, sim, é um percebo. espanto ver que Percebo. depois há um conjunto muito grande de pessoas que, na verdade, têm uma relação São, sim, são completamente muito prosaicas, muito demasiado prosaicas, prosaicas. exatamente, demasiado prosaicas e são demasiadamente pragmáticas e provavelmente aquilo que é para nós, E as primeiras a cair nas depressões, nos burnout, nas faltas de sentido para a vida, também pois, depois têm uma fatura a pagar. pois, provavelmente sim, mas o que me assiste aqui no fundo ir desenvolvendo é esta também, este investimento, não é, digamos, de alguns de nós, e no caso particular meu, nesta permanente relação eh, entre os dois mundos, não é? E que me leva a esta questão. que- o que é mais, eh, digamos, significativo nesta observação que me levou aqui é, digamos, um conceito, inclusive, que o Barbieri utiliza muito, os investigadores utilizam muito, que é a possibilidade muito grande de os códigos genéticos, os códigos orgânicos, serem códigos baseados em sistemas de ambiguidade, sistemas randómicos, sistemas até que lidam com o caos, digamos assim. Hum, E isso com caos, obviamente, organizado, um caos orgânico, não é novamente um caos, sim, não é um sim, sim, total, sim. ou seja, o próprio humus tem como, o próprio estrume, como o João diz, é um caos organizado, não é? Digamos assim, a gente tem que olhar para aquilo como uma espécie de total afastamento e total repulsa, mas aquilo tem faz parte de um sistema organizado, nós é que não lhe conseguimos ler essa questão. E o que me leva a constatar e a querer, no fundo, desenvolver é esta nossa enorme dificuldade em lidar, o que me pareceu com essa recusa com os sonhos, que tem muito a ver
com esta recusa com a ambiguidade, ou seja, e esta recusa da ambiguidade é algo difícil até de se calhar de nós o definirmos, não é? O que é a ambiguidade? Mas a ambiguidade é aquilo que não corresponde exatamente, não é um copo d'água só, é mais do que um copo d'água, é um copo d'água, mas também pode ser o universo inteiro, pode ser um barco, pode ser uma alma, pode ser toda uma vida, enfim, contida num copo d'água, quer dizer, toda essa dimensão que os sonhos trazem, no fundo, e que a vida nos oferece, está ela própria em falência, e é isso que me parece, ou pelo menos não diria sem falência, mas num momento de grande... Sim, de crise. Numa grande crise, exatamente, sim, numa tentativa de reduzir ao máximo essa ambiguidade, não é? Ou seja, o facto de nós querermos ter uma espécie de assertividade na nossa relação com o nascer do sol e o pôr do sol, a lua cheia e a lua nova, não é? E em tudo no meio nós manter-nos e o mundo manter-se perfeitamente equilibrado, contido e controlado, não é? É uma tentação que nos leva também, acho eu, por aquilo que eu li do visionamento do documentário, é esta ideia de que o afastamento da ambiguidade dos sonhos está ancorado nessa ideia de que os sonhos em si mesmo são eles veículos de uma enormíssima instabilidade e diria ambiguidade, pela sua ambiguidade, ou seja, ela própria refere muitas das vezes, e é uma questão mesmo muito curiosa e que leva até à nossa estrutura aqui da nossa conversa, dos nossos diálogos, não é? Que é o próprio sonho. O Jung dizia, até de certa forma, ela refere isso de várias maneiras, que o sonho não deve ser, numa primeira instância, interpretado pelo sonhador. Ou seja, a tentação do sonhador, ela refere isso durante imenso tempo, é apaziguar o próprio, e apagar, ela mesma fala nisso, de apagar o sentido do sonho, ou seja, estabilizá-lo de uma maneira qualquer, a dizer, eu já percebi tudo, eu já sei tudo, e o sonho não me trouxe nada de novo para mim, não me disse nada de novo, e ela muitas das vezes refere, tipo, pera, as pessoas chegavam ao consultório dela e já com o sonho super trabalhado, interpretado, esculpido, polido, não é, digamos assim, e aquilo que era diamante no próprio sonho já não tinha ele mesmo qualquer tipo de fundamento ou de função para o trabalho que estava em causa ali. E esse é muito curioso porque leva a esta questão dos sistemas de ambiguidade, não é? Esses sistemas de polivalor, polivalência, não é? Digamos assim, de que os sonhos nos colocam, ou seja, não há propriamente um sentido unidirecional para a nossa relação com a realidade, e os sonhos estão constantemente a avisar-nos disso, ou pelo menos a colocar-nos nessa posição, cuidado, porque tu és um ser inteiro, mas não consegues ver as tuas costas, não consegues ver a tua nuca, não consegues ver uma série de coisas dentro de ti, não é? E isso é muito interessante, porque ela refere isso muitas vezes, e nós também o temos referido aqui, e a própria dificuldade de interpretação. Aliás, o Jung tinha uma espécie de pessoas, como ele queixava-se que não era muito fácil para ele encontrar quem lhe ajudasse, auxiliasse a interpretar os sonhos, e muitas das vezes ele utilizava 2 ou 3 pessoas com pouca experiência, digamos, na matéria, para lhe contar os sonhos, ou parte dos sonhos, alguns sonhos, e perguntar a esses sujeitos mesmo, ou a consentir, mais uma vez, a essas pessoas que de alguma forma lhe dessem pistas para ele ver o que ele próprio não teria acesso. Ou seja, é engraçado que esta necessidade do outro para reduzir a nossa ambiguidade é muito latente naquilo que é a nossa relação com esta outra parte da vida, que é o estar a dormir, o sonhar, o estar dependente de qualquer coisa que não é possível sermos nós a completá-la, não é? Quase como comer, a gente não se pode comer a nós próprios, porque se nos comermos a nós próprios, um dia vamos acabar por
comer o vazio, não é? Quer dizer, não dá para... Ou seja, o próprio sonho precisa de alguém que nos ajude a alimentar a relação com essa vida, com essa ambiguidade, porque senão ele próprio não se pode E, no entanto, manifestar na muito sua boa gente plenitude. se come a si próprio, se vai consumindo. Exatamente. Somos consumidores compulsivos. Consumidores compulsivos Neste de momento nós mesmos. já não somos seres humanos, somos consumidores, somos produtos de consumo e Sem vistos como dúvida. consumidores potenciais. O que é curioso até nessa ideia de comermos a nós próprios. Na verdade, nós estamos a comer o mundo e comermos a nós próprios, e esta ideia de não nos alimentarmos dessa relação com os sonhos é bastante ancorada, digo eu, nesta ideia de que queremos, de alguma forma, aplanar a vida, aplanar o mundo e torná-lo menos ambíguo, menos cheio de sobressaltos, menos cheio de forças que nós não conseguimos, de alguma maneira, integrar naquilo que é a nossa mente psíquica, digamos, mais organizadora daquilo que é a nossa relação comum. Por isso é que esta questão me parecia importante, porque é quase que uma questão estrutural neste sentido das nossas conversas, quer dizer, até que ponto é que para nós podermos conversar temos que caminhar em direção à ambiguidade, à nossa própria ambiguidade, à nossa própria dificuldade de consentir-nos perder o sentido, digamos assim. Perdermos o sentido, digamos, do nosso chão, da nossa relação com as nossas coisas, para de alguma forma podermos outra vez encher o copo de água, encher o copo de sentidos e de alguma maneira podemos voltar a respirar, digamos, aquilo que é a nossa relação com o corpo e consumir-nos menos, provavelmente. Aliás, esta questão de consumir-nos é muito curioso, porque o Jung tem num texto que é, não sei se está, que é a psicologia do inconsciente, na verdade, está ali, uma ideia que me ficou sempre muito presente, que é o que ele chama, naquele texto, aquele texto é um texto muito inicial dele, ele chama a diferença entre o pensamento direto e o pensamento, não sei se poderei dizer indireto, mas para aqui, perdoa a minha, se calhar, incorreção destas questões, e que ele diz que o pensamento direto, que é aquilo que nos obriga e que nos, enfim, permite vestir as calças todos os dias, abotoar as pessoas da mesma maneira, regressar a casa sem nos enganar na casa do vizinho, etc., essas coisas todas, levarem-nos, digamos, a um cansaço, digamos assim, ou seja, o desaparecimento da ambiguidade do nosso pensamento provoca um cansaço e um desgaste, uma tal consumição, é um consumo da nossa energia numa dimensão gigantesca, digamos assim, que é impossível mantermos nesse tipo de pensamento muito tempo sem que entremos depois numa lógica de pensamento indireto, uma espécie de onirismo, que é o dormir, o descansar, o sonhar, enfim, o pensar sem sentido, ou seja, que ele acha nesse texto que esse tipo de pensamento, ele depois vai até buscar uma série de relações com tribos africanas, que lá na altura deve ter feito alguma viagem à África, lá aos Eloni, acho que é assim, ele faz uma série de referências a essa tribo e que é essa ideia de que, de alguma forma, eles recebiam essa energia penso que isso depois deve estar até baseado naquilo que depois será mais tarde o desenvolvimento dele do conceito de energia psíquica, no fundo. E que, na verdade, esse tipo de pensamento indireto, essa ambiguidade do nosso sentir e pensar, é uma forma de retemperar e de reequilibrar a nossa própria energia e, provavelmente, dar mais matéria para depois podermos consumir novamente, não é? Na verdade, ele faz essa questão, eu coloco isso numa parte do meu estudo de doutoramento, porque me pareceu muito importante essa questão, até porque uma das coisas que me sucedeu esta semana foi exatamente essa sensação, regressando à questão de eu ter vivido numa casa e que vendi uma casa com o número 17, que afinal era o número 15, a compradora instou-me a pensar, mas como é que é possível, tu viveste lá
12, 13 anos e nunca visto que estavas a viver no número da porta. Eu fiquei assim, porque o número da porta é errado. Eu fiquei assim um bocado baralhado e fiquei um bocado ofendido com ela, mas levei Mas aquilo. é uma boa metáfora para a vida. Às vezes nós Uma boa vivemos no metáfora, é número uma errado. belíssima metáfora, é uma belíssima metáfora para a vida. João, peço desculpa dar agora a colocar aqui uma coisa tão pessoal Não, mas é mas, fantástico isso. mas repare, eu vivi numa casa a pensar que era um número e era outro. Na verdade, é um equívoco que não fui eu que o gerei, na Sim, verdade, administrativo. é administrativo, está-se a resolver, vai-se resolver, espero que sim, não há Ok. stress. Há o stress, mas é uma coisa que se vai resolver. Mas o que é importante aqui, não nem sequer é a parte só do equívoco administrativo, é a minha cegueira, não é? Eu ter a certeza que estava a viver num sítio que afinal não é um sítio, são dois sítios, não é? Por isso tem um pensamento direto e um pensamento indireto, ou seja, eu vivia ali com a ideia que eu sabia que ela era a casa para onde eu ia, onde tinha que chegar, e que tinha aquele número, mas afinal não era aquele número, era outro número. E qualquer um dos números para mim era real, na minha psique, na minha estrutura interna. E como é que eu consegui passar 12 ou 13 anos, ou 14 anos, não sei bem quanto tempo é que lá vivi, de 2007 a 2002, são 14, 15 anos, quase 15 anos, não chega a 15 anos, e não ter dado conta desse, dessa disparidade entre a realidade e o meu mundo interior, não é? Digamos assim, eu vivi entre o sonho e a realidade naquela casa de uma forma absolutamente coerente para mim, mas totalmente incoerente para o mundo administrativo e real exterior, percebe? A metáfora neste sentido. Ou seja, eu vivi em duas casas, uma real e outra irreal, e é uma questão que nós não damos conta. Mas Nós não, acontece a muito boa gente. sim, provavelmente acontece a todos, em todos os momentos e em todos os instantes. Nós não temos a capacidade de perceber essa casa sonhada que está dentro da casa real, essa casa ambígua que vive dentro da casa concreta e factual, qual nós vamos construindo de alguma maneira e que nos é absolutamente crucial para recuperarmos energia e de alguma maneira podermos até sobreviver, digamos, a esta voragem, a esta velocidade do mundo em que nos encontramos, não é? Percebe? E, E aí, aqui, e nisso, João, desculpe-me não, força. interromper, hum, continuo a entender que o papel da arte seria esse de estabilizar-nos, positivo, não de estabilizar-nos sem uma base, sem um caminho, nem uma proposta de sentido, mas um de estabilizar com uma proposta de sentido clara. E o papel da arte não está a ser, no meu entender, cumprido na totalidade. E poderia ser uma espécie de vagalume, de farol, para uma para o desinstalar-nos das casas falsas em busca da verdadeira identidade. Vale o que vale. Mas é o Uh, meu entender. não, isso vale imenso, porque era aí mesmo que eu queria chegar, e o João provavelmente está a ler, enfim, a minha ambiguidade, o meu segredo, o João já está a revelá-lo antes de eu próprio o dizer, porque era aí mesmo que eu queria Oh, chegar. oh, Uh, boa. Está a ver? uh, Estamos em sintonia. Estamos em sintonia, estamos em sincronicidade absoluta, na verdade. Porque uma das coisas que depois aconteceu até com esta questão que essa senhora me colocou, esta minha casa ambígua, sobreposta e que apagou e acendeu de alguma forma a casa concreta, não é? Mas elas as duas conviveram de uma forma extraordinária e para mim foi uma revelação embaraçante ao mesmo tempo, não é? Quase como se eu estivesse a sonhar acordado, ou viver a dormir, não sei muito bem assim, Uhum. posso dizer. É, mas, mas na verdade, eu fiquei um bocado embaraçado, fiquei um bocado assim mal na fotografia, mas a senhora tem razão, na verdade, de alguma maneira, quer dizer, eu vivi a dormir ou sonhei acordado durante uma série de anos e não fiz essa sobreposição. O que é curioso e me levou depois a esta questão, até porque esta semana, por questões, digamos,
da organização do grupo com que eu estou a trabalhar neste momento na peça, nós tínhamos os 4 dias de ensaios, segunda, terça, quarta e quinta, muito violentos, muito exigentes, não é? Muito violentos do ponto de vista da nossa exigência sobre a peça, porque houve uma série de percalços anteriores e por isso eu pedi aos meus colaboradores que estes 4 dias tivéssemos uma dedicação absoluta e tentássemos cumprir aquilo que era o meu primeiro plano até a final do mês de julho, que era chegar aqui com um esboço da estrutura da peça que nós estávamos e que estamos a construir. E a peça versa sobre esta figura que é o Dom Sebastião e sobre esta ideia de, digamos, do nevoeiro, da manhã de nevoeiro. E fomos construindo uma série de coisas ao longo destes dias e eu fui acometido até, acho que nesse próprio dia mesmo que essa senhora me viu, não sei se foi logo na segunda-feira, fui acometido até por uma grande tristeza, por uma enormíssima, um dia de uma tristeza, de uma pungência interior que eu não conseguia identificar porque é que ela vinha. E depois, obviamente, nesta minha, como que é nítido, digamos, tentativa permanente de me dialogar comigo próprio, de me auto-analisar, de me auto-vigiar, enfim, o que seja, de me auto-revelar, digamos assim, passei um dia, enfim, um tempo a tentar perceber e até fui ver coisas, ciclos, digamos, temporais. O ano passado eu também tinha estado debaixo de alguma situação e é verdade, este mês de julho, esta relação temporal também me traz alguma ansiedade e fui até tentar perceber 2 ou 3 anos onde isso acontece, ou seja, quase que também presinto que há ciclos de tempo que nós não temos a noção porque perdemos essa memória da relação com as coisas, mas há ciclos de tempo onde nós estamos com um determinado tipo de predisposição, ou mais alegria, ou mais tristeza, ou mais, enfim, mais indiferença, mais dureza, mais fragilidade, o que seja. Ou seja, não sei se poderei dizer isso, mas penso que sim. Penso que sinto isso, pelo menos há correspondência nos últimos anos, neste período, eu estar com uma sensibilidade mais aberta e mais esperta para determinadas ansiedades, inseguranças e tristezas e alegria, ou seja, estar muito na crista da onda, digamos, das emoções, ser facilmente levado pelas emoções para cima e para baixo. Não consigo perceber a relação disto, mas fui percebendo mais coisas e para além dessa ciclicidade, essa questão cíclica do meu sentir, há uma outra coisa ou duas que me pareceu importante colocar aqui, que é, como eu estava na construção da peça, uma das coisas que esta peça tem, digamos, de particular, é, primeiro, a abordagem, digamos, desta questão, desta figura mítica, que é o Dom Sebastião, que na verdade é uma figura extraordinariamente dolorosa, até se nós formos em profundidade percebê-la, não é? Foi o que eu fiz um pouco nos últimos tempos, e provavelmente até essa tristeza tem a ver com a própria figura do Dom Sebastião, não é? Porque o Dom Sebastião é um rei que vive no momento em que os reis eram completamente absolutos, não é? É preciso perceber também, a própria Maria-Louise Bonfrance e o Jung colocam esta questão muito clara, que é a nossa relação com os reis e com as rainhas, com estas dimensões aristocráticas, elas estão muito ligadas à dimensão do ego, digamos, da própria ideia da consciência, ou seja, a figura do rei, a sua dimensão solar, a sua dimensão de absolutismo, está muito ligada à nossa questão do ego, e este rei, digamos assim, em particular, é um rei, nasce, o pai dele morre por questões pouco claras, mas penso que tinha uma grande surto diabético, era uma pessoa diabética em altíssimo grau, morre antes dele nascer. Ele é já uma espécie de última esperança, digamos, de continuidade. Por isso, na verdade, um processo de desintegração de uma sociedade, de um coletivo, estava muito presente na relação do aparecimento deste rei em Portugal. E acontece uma coisa que é ele precipita-se de uma forma completamente incompreensível à luz do que nós hoje conseguimos se calhar entender, precipita-se num movimento absolutamente suicida.
Claro que ele não percebe isso, ele não o faz, digamos, de uma forma plenamente consciente, mas a dimensão egótica atinge nele uma proporção como se ele quisesse mesmo comer o mundo. Na verdade, ele queria comer o mundo, queria comer, inclusive queria vencer em batalha um guerreiro árabe, um xerife árabe, que ele achava que se o vencesse seria ele próprio imortal. Na verdade, o grande desígnio da vida dele era vencer em batalha, ser o herói dos heróis que derrotou um rei árabe e o vencer ele próprio em batalha, pessoalmente em batalha, e por isso foi o desígnio absoluto e total da vida dele. Ele acaba por morrer com 24 anos, 23 ou 24 anos, e morre de uma maneira absolutamente inglória, desconforme, não é? E arrastando centenas e centenas e milhares de pessoas e um país todo com ele. O que é estranho, porque na verdade o próprio coletivo não consegue parar a loucura de um rei, ou seja, a loucura de um ego, por muito que a gente consiga ter toda a família, todos os médicos, todas as pessoas, todos aqui, quando ele dispara na sua obsessão de comer o mundo, de comer-se a si próprio, ou comer o inimigo, é muito difícil pará-lo, e ele demonstra isso completamente. O que acontece depois, psiquicamente, ainda é mais absurdo, ainda é mais irreal, que é todas as pessoas à volta dele, mesmo havendo relatos concretos e definitivos da morte dele e da morte, como é que ele morreu, enfim, os relatos são mais ou menos conformes uns com os outros, havendo alguma disparidade nesses relatos, na objetividade desses relatos. O que acontece é que o país, neste caso nós, recusamos a aceitar a morte dele. Então aparecem várias pessoas empossadas, aparecem impostores, aparecem gente que se faz passar por ele, às vezes por coisas mais pueris, para poder entrar num castelo e dizer, está aqui el rei, abram a porta, que estão aqui a correr atrás de nós, os árabes, abram a porta, estamos aflitos, não sei o quê, está aqui el rei, e abrem a porta, há um que faz de empossado, mas é uma mentira. E esta mentira vai-se perpetuando várias vezes. Dizem que ele chega num barco a Lisboa, saem vários empossados, gente que, no fundo, há um conjunto, há uma criação de irrealidades, de embuçados, de impostores, de, de criação de uma recusa da nossa própria morte, digamos assim, enquanto país, enquanto seres, enquanto família, enquanto pessoas, e a recusa do rei, a recusa da morte, do ego, no fundo, que acaba por ser extremamente dolorosa, leva, obviamente, ao desaparecimento do país. É de tal maneira que os próprios monarcas espanhóis, a certa altura, tentaram evitar que o senhor, nosso rei, Dom Sebastião, ele próprio morresse, tentaram ajudá-lo, tentaram impedi-lo, isso também é factual, mas ele não ligou, mentia, inclusive descaradamente, fez as coisas mais incríveis para, no fundo, ele próprio quase que se mostrar bravo, e fez o exército português passar por torturas e caminhos e coisas horríveis, terríveis, que no fundo foram enfraquecendo. A nossa desaparecimento é bastante inglório naquele momento, e é curioso que nessa mesma batalha morrem 3 reis, morrem os reis todos. O rei que ele queria derrotar morreu de saúde, porque estava muito frágil, morreu o rei que ele no fundo queria também utilizar como pretexto, que era o rei marroquino que queria no fundo derrotar o outro, também morre, e morre o nosso próprio rei. Morrem os reis todos, na verdade, morrem os 3 reis, é a batalha dos 3 reis, como se chama. E o que é mais estranho é que depois fica este fenómeno, que é um fenómeno que não é exclusivamente português, na verdade, é um fenómeno, esta ideia de que o regressado, o encoberto, o desejado um dia regressará, existe em várias mitologias de vários países, não é apanágio da nossa história portuguesa. Aliás, é um mito alemão muito conhecido, mas também italiano, enfim, há várias mitologias que têm esta ideia de que um dia alguém virá para, enfim, virar isto tudo ao contrário e nos salvar, não é? Virar o mundo ao contrário e pô-lo todo direito. Mas Portugal acaba por, de uma forma que aí eu ainda não tenho conhecimento muito claro, mas acaba por regressar a si próprio, renasce, no fundo, Portugal renasce, né, 60 anos depois, não é? Regressa a país independente, autónomo, retoma a sua história, não é? Com aquela interrupção daqueles 60 anos, como dominado pelos espanhóis, pelos Filipos, não é? E fica sempre presente esta ideia de que ele voltará, não é? E
coloca-se neste momento, enfim, para mim, como é que se fala de uma coisa destas, porque matamos o mito e digamos que o rei morreu e não vale a pena continuar à espera dele. Aliás, há vários episódios na nossa história de haver sebastianistas convictos, não é? Que se vestiam dele, esperavam por ele, faziam seitas, há grupos mesmo organizados que esperavam pelo rei, mas isto até no século XIX, XVIII, XIX, por aí fora, há mesmo sebastianistas, digamos, empedernidos, não é? Digamos assim, convictos. E depois monta-se toda esta estrutura, digamos, de que o nosso país, pela própria condição de ter renascido, ele próprio tem um desígnio em si mesmo, torna-nos a nós todos, digamos, mitologicamente aptos para estarmos disponíveis ou abertos para ser, no fundo, herdeiros de uma coisa qualquer maior, tal quinto império, que seja o Espírito Santo, enfim, há um conjunto depois de fenómenos aí que até se ancoram muito atrás na vinda da Rainha Santa Isabel para casar com o Dom Dinis e que traz uma espécie de culto do Espírito Santo, que era um culto europeu que foi muito também maltratado com um tal senhor Joaquim de Fiora, e que ela traz um conjunto de frades que professavam esse culto do Espírito Santo, e que ela é, por si só, também logo muito generosa e faz um conjunto de trabalho com os favorecidos, com os pobres, enfim, com os hospitais, com os desvalidos, e introduz logo uma grande dimensão de misericórdia e de trabalho e de fraternidade muito forte nessa, e que fica, e que recrudesce depois mais tarde. Mas, digamos, quando nós estamos a lidar com esta questão do ponto de vista artístico, uma das coisas que a peça tem, e é uma coisa que me perturbou e do ar, tal sentimento de tristeza, é a ideia de que eu não consigo lidar com este mito, digamos assim, de uma forma direta, ou seja, estou a tentar construir uma peça que por si só ela não tem um sentido do ponto de vista narrativo, do ponto de vista da construção de uma objetividade de uma história, porque não era isso que me interessava, e interessa muito mais lidar com o que isso me faz me faz lidar com esta ambiguidade, pronto, com essa dimensão de ambiguidade, com essa dimensão de até onde é que eu consigo levar o tal vagalume, o tal farol, ou até onde é que consigo desinstalar, digamos, este mito, abaná-lo, sacudi-lo e perceber que ele é muito mais forte que eu e com a minha própria tentativa de o perceber, eu a alturas esbarro mesmo com ele, é como que não consigo ver as minhas costas, não consigo ver a minha nuca, não consigo ver o próprio mito, consigo lidar com ele, sei que ele me aperta ao coração, sei que ele me deixa imensa tristeza, digamos, associada, mas não consigo de alguma forma torná-lo, ou seja, extingui-lo, digamos assim, ou compreendê-lo de forma, e compreendê-lo seria extingui-lo aqui, digamos, fazê-lo desaparecer. E por isso, quando estava na construção da peça nestes dias, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de avassaladora incompreensão e de tristeza por algo que morreu e que eu espero que venha um dia qualquer coisa salvar-me, acabou por estar na construção da peça e está lá, de alguma maneira, não é? Depois, como é que de alguma forma vamos lidando com isto e como é que eu transformo a peça numa coisa contactável, sensível, como é que ela se torna uma pele animal que nós nos emocionamos, rimos, choramos, enfim, sentimos, ficamos perplexos perante ela e não propriamente como uma ideia de contar uma história que toda a gente mais ou menos já sabe e que estará acessível num outro tipo de suporte e num outro tipo de estruturas, e a peça tem este papel da arte que estava o João a invectivar e bem, e a sugerir, e não como uma espécie de trazer aquilo que já existe e, digamos, e contentar-me apenas com isso. Obviamente isso causou-me perda. Ou então somente entreter. Pois, é somente entreter, na verdade, quer dizer, e por isso isso causou-me um grande abalo, causou-me uma grande comoção estes dias todos, porque na verdade eu próprio escrevi uma série de coisas, andei à volta de uma série de coisas e percebi que as pessoas que estão a lidar comigo estão a fazer um esforço generoso, genuíno, muito forte para fazer a peça, mas e estamos a conseguir, e acho que a peça vai ficar muito bem, vai ficar mesmo muito divertida e muito tocante ao mesmo tempo, muito estranha. É uma peça estranha por si mesmo, porque o assunto também não é provavelmente fácil de entender, mas não deixou de ser eu próprio
muito, acho significativo, e acho que a coisa, espero, posso me enganar, porque ainda falta um mês e meio para estrear, mais de um mês e meio, mas na verdade saio da primeira fase com muita ansiedade, mas também com muito gozo de ter construído uma coisa que eu acho que vai ficar muito bem. Onde vai estrear, João? Vai estrear na Madeira no dia 18 de setembro, e depois virá para Lisboa e irá a uma série de sítios, enfim, vai a Orem, vai a Aveiro, vai a uma série de sítios, enfim, vai dar para aí. E no fundo estava a querer isto porque este lidar com esse outro lado, com essa ambiguidade, com esse sem sentido, digamos assim, porque depois coloca-se perante mim esta, esta maldição de que a peça será mal recebida, será mal entendida, porque é uma peça que não se percebe nada, porque aquelas coisas, enfim, que é comum que as pessoas já diziam ao Kandinsky, já diziam ao Miró, já diziam ao Picasso, já diziam por aí fora, isso por aí fora, porque na verdade não é nada de novo que a gente não está já habituado. Mas não deixa de ser algo, tal ideia que comecei a conversa, que é esta ideia de que a expectativa da volto à criança... questão, João. Tudo aquilo que não seja só para entreter incomoda e as pessoas depois reagem. Sim, 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 sim. Mas o que está aqui em causa é também a necessidade de nós sermos suficientemente, digamos, inteligentes para perceber que a arte tem que ser também ela própria, Uhum. tem que ter um pensamento direto e tem que ter um pensamento indireto, tem que saber levar-nos de novo a casa e ao mesmo tempo dar-nos a casa Gosto da ambígua, expressão. digamos assim. Sim, sim. Tem que saber transportar-nos à casa do sonho, não é? Ao número 17, mas também levar-nos ao número 15, onde a água e a luz se entregam, não é? Digamos assim. Porque senão, digamos, Muito bom, muito bom. ficamos completamente herdados da nossa própria relação com o estar neste mundo, não é? Quer dizer, ou seja, não vale a pena também entrarmos apenas e só num mundo onírico em completo, porque o mundo onírico precisa do mundo, já falamos muito disso, do mundo Sim, da sim, consciência, sim, do mundo do já, ego, quer já. dizer, apenas, o mundo onírico é maravilhoso e eu adoro É. e caminho Mas, com toda, digamos, a paixão dentro dele, não é? mas Interessa-me é isso, só metade da equação. mas é só metade da equação, claramente, e por isso é importante manter isto com clareza, que já temos procurado reforçar esta questão, mas na verdade sem a dimensão da consciência, e o que importa aqui muitas das vezes, acho eu, é a fineza, a subtileza, a delicadeza da própria consciência para ela própria se abrir e se disponibilizar para o mundo onírico e nela não se fechar numa espécie de estatística e de mundo e, aliás, uma coisa muito interessante ontem, havia dois comentadores assim da nossa praça aí políticos, eu não vejo muita televisão, mas ontem a Ruth passou aqui algumas coisas, eu estava aqui na sala e vi um bocadinho de televisão e havia uma pessoa desses comentadores que dizia, que é uma coisa que eu concordo em absoluto, que ela era uma senhora que dizia que esta ideia mediática, que é fazer comparações do estado atual da economia ou do estado atual do mundo com o que aconteceu no ano passado ou há 2 anos, ela acha que é uma pura sintoma de debilidade e de demência mediática, digamos assim. Ela utilizou palavras muito duras mesmo, porque não se pode relacionar nem comparar o que não é comparável. Há 2 anos estávamos num sítio, agora estamos noutro. Há 3 anos estávamos num sítio, agora estamos noutro. Esta tendência a avaliar estatisticamente o mundo e com comparações numéricas entre coisas, diz ela que é uma forma de empobrecimento da nossa relação com a realidade. E o que eu acho exatamente é esta questão, a consciência está ela numa escalada estatística, digamos assim, e até recuperando, digamos, o sonho Jacó, não é, digamos assim, que é esta ideia de que
na verdade, há um escadote que serve, no fundo, a dimensão estatística, não é? A subir, mas depois há anjos que sobem e descem, digamos, e não utilizam o escadote para nada, e andam às voltas e não sei o quê, e uns são bons, outros são maus, e uns que sabem descer o escadote, outros não sabem, não é? Digamos assim, uma espécie de Veio a metáfora pique. um pouco enlouquecida, outros vão a pico, outros andam para o lado, quer dizer, e o que é importante é perceber que há ligação entre as coisas, mas não há propriamente uma única forma de subir e descer esse escadote, Não, não, ou não, não, não. reduzir esse escadote à ligação única e exclusiva entre o céu e a terra, digamos assim. É muito curioso porque as imagens que a Marie-Louise von Franz utiliza, não será ela, mas são de figuras de pinturas que são anjos, há um escadote, mas os anjos não utilizam um escadote para nada, andam às voltas a voar, têm asas, não precisam de um escadote para nada, mas há lá um escadote, não é? Digamos assim, e por isso é curioso, para quem servirá aquele escadote, não é? Por isso é que eu estava a dizer que o escadote é uma metáfora interessante porque nos permite gradualizar, não é, esta subida ou esta descida, ter suportes para subir e descer, mas na verdade ele pouco ou nada serve se nós não tivermos formas de subir e descer, de perceber, ou até outras. Ó João, e pegando nessa metáfora, provavelmente o escadote é mais para nós do que exatamente para os anjinhos. Perfeitamente, exatamente. É mais uma metáfora da nossa consciência do que propriamente a metáfora do anjo, que é uma figura, como ela própria diz, o anjo tem. A grande questão dos anjos é que eles próprios são imagens, metáforas da nossa Sim, da sim, nossa sim, sim, sim. incapacidade de pensar e desenhar o divino, digamos assim. E uma projeção de um caminho que, ao fim e ao cabo, somos nós que temos que fazer, somos nós que temos que subir a escada, somos nós que temos que descer a escada. Somos nós que temos que Hum, construir as asas e fazer o voo, digamos assim, e é. fazer a queda e dormir e provavelmente pegar na pedra. A própria relação com esta ideia de construção da pedra, digamos assim, até é muito interessante, porque na verdade ela própria é muito. É muito onírica, digamos assim, na verdade. A própria dimensão da pedra como o mundo a partir do qual se ergue tudo o resto, digamos assim. Porque é a fixidez, digamos, de onde se depois levanta o sonho, o escadote, o voo, o céu, não é? Digamos assim. É curioso porque é a partir do sonho, digamos, da cabeça encostada na pedra que nasce toda a relação com o céu, o divino, o escadote, os anjos, não sei o quê, percebe? É como se de alguma forma dentro da pedra houvesse todo um mundo anterior e posterior, digamos assim, no qual nós nos ancoramos, digamos, e é bastante curioso essa ideia. Ela analisa o sonho de formas muito vastas, mas uma das questões mesmo que ela coloca é esta nossa relação com as pedras enquanto relação e que também no texto, digamos, nos textos do Dom Sebastião surge como uma coisa muito importante, na verdade, a ideia das pedras como algo que é atirado até para atingir o outro, para construir muros, para impedir que os outros cheguem, digamos assim, esta ideia de que, na verdade, nós temos que a própria ideia de uma obra de arte como uma pedra, digamos assim, quase que é essa a metáfora que aqui muito bem me interessa, ou seja, a ideia que a própria ideia a obra de arte é uma coisa dura, não é? No qual nós encostamos a nossa cabeça e dali desatamos a sonhar e a construir escadotes e escadas e relações angelicais entre o mundo exterior, não é? A realidade da dureza do mundo exterior da pedra e a realidade do mundo onírico e divino e religioso. E já agora, só para contextualizar quem nos vai ouvir, estamos a referir ao primeiro sonho narrado na Bíblia, Jacó e a escada de anjos, em que Jacó tem aquele sonho, que às vezes é muito mal interpretado teologicamente, mas que na boa visão junguiana, tudo no sonho é o sonhador, portanto, tudo aquilo que ele sonha nada mais é que uma metáfora interna das capacidades internas daquele Jacó que foge para salvar a vida, só para contextualizar. Sim, sim, é importante contextualizar, sim, porque na verdade
nós estamos a dar aqui saltos oníricos também nas coisas, agradeço isso. Muito grandes, muito grandes. Não, mas é importante perceber que, voltando a dar esses círculos, digamos, concêntricos para tentar contextualizar, que é esta ideia de que a construção de uma obra de arte, na verdade, é quase que a procura, é levar uma pedra connosco e procura-se o lugar, porque a pedra também tem esse sentido do lugar das coisas, não é? E é muito esta ideia de que quem está a procurar uma construção de uma obra de arte está a procurar, no fundo, o seu lugar de sonho, o lugar onde repousa a cabeça em cima da pedra, que de alguma forma lhe provará ou provirá, digamos, a possibilidade, a capacidade de sonhar e de trazer esse sonho depois para os outros, não é? No fundo, esta ideia de que existe uma correspondência entre alguém que está às cegas à procura do sítio para erguer a sua cidade, a sua obra de arte, a sua relação com as coisas, e anda, no fundo, numa espécie de vazio, numa espécie de deserto, o que seja, à procura de lugar para erguer esse consentimento, não é? Esse sentido do seu mundo onírico, do seu mundo, dessa visão interior, não é? Dessas visões interiores para a relação com os outros e com o mundo exterior. Sendo que o que me parece que é importante ressalvar é que depois aquilo que é devolvido enquanto obra de arte, enquanto construção, ela própria não pode ou não consegue, provavelmente, se calhar, ter o mesmo sentido de realidade que é fornecido pelos nossos sentidos perceptivos, ou seja, quando nós introduzimos na nossa relação com os objetos que criamos uma dimensão de mundo interior, temos que introduzir um mundo de ambiguidade, ou seja, porque o mundo interior ele próprio tem esta ambiguidade enquanto como qualidade constitutiva, digamos assim. Ou seja, nós não conseguimos, dentro da nossa relação com o nosso mundo interior, com o nosso mundo, que é, na verdade, uma parte do nosso mundo total. Separá-lo até como mundo interior poderá ser uma forma já um pouquinho da consciência, ou reduzir a qualquer coisa que ele é um pouco mais do que isso, não é? Que é esta ideia de que ele contém um grande... o facto de conter um sonho contém uma dimensão de ambiguidade que é muito importante nós sabermos lidar com ela, sabermos lidar neste sentido de desinstalar a casa verdadeira e instalar uma casa falsa, desinstalar a casa falsa, instalar uma casa ambígua, digamos assim, uma casa que integra as duas casas, a casa do sonho e a casa real, não é? No fundo. E é muito interessante esta ideia de porque é que eu me senti tão descompensado, tão triste, e essa tristeza me invadiu quase sem uma razão de ser, porque na verdade eu próprio senti-me a certa altura, digamos, primeiro sem sítio para sonhar, ou seja, eu não tinha ainda muito claro onde é que estava o lugar para repousar a pedra e a cabeça. Depois, porque pensei que, e fui muito, voltando ao início da nossa conversa, fui muito perseguido por esta ideia de agradar e de provocar e de dar uma coisa que fosse completamente clara e fosse ela própria não ambígua. Depois percebi que eu próprio tenho que tranquilizar-me, a própria criança, e deixar perceber que a ambiguidade faz parte do meu trabalho e que muitas das vezes eu sofro desta tentação quase, digamos, de dividir as coisas de tal maneira que elas sejam todas sensíveis e sensatas, não é? Digamos assim, sensáveis neste caso, sensatáveis, não sei bem como é que a palavra se pode colocar, entre o sensível e o sensato. Muito bom, muito bom. Mas depois fui percebendo a pouco e pouco que fomos encontrando soluções, porque é curioso, porque os próprios atores ficam perplexos com aquilo que é proposto, depois vão, de uma forma muito generosa, porque são os anjos no fundo, não é? Os atores são são os meus anjos, digamos assim, são as minhas figuras de sonho, que vão eles próprios tentando resolver e subindo e descendo as escadas, subindo e descendo o texto, fazendo as coisas, e acabam eles próprios por ir montando soluções incríveis e propondo soluções incríveis que não são fáceis de compreender. E eu vou-lhes ao mesmo tempo explicando e propondo mais ideias e mais trabalho sobre as coisas. Vou estruturando e vamos trabalhando em conjunto. E isso acabou por Uma ser... peça verdadeiramente autopoética.
Exatamente, exatamente, exatamente. É sempre, e cada vez mais, nós até discutimos isso de uma forma muito, digamos, divertida internamente, até que ponto é que cada um de nós investe na relação com o trabalho, porque muitas das vezes os atores investem na recusa, digamos assim. E depois o que é importante perceber é como é que nós vamos desfazendo essa recusa, digamos, essa desconfiança, essa insegurança que é minha, para começar, e depois eu tenho que disfarçar a minha insegurança e misturar com a segurança deles e tentar, a partir daí, construir o tal escadote, não é? A tal ideia de escadote. E essa é uma questão curiosa, porque a criação, quando se coloca nesta dimensão coletiva, ela acaba por ter que aceder a zonas de grande de fronteira mesmo, de grande instabilidade do ponto de vista da nossa, até diria, sanidade social, digamos assim. Não diria mental, mas social, neste sentido que estamos a investir em sentidos que ultrapassam aquilo que são os sentidos sociais mais ou menos instalados. E isso é estranho, porque isso coloca-nos perante esta ideia de que como agradar aos programadores, como agradar ao público, como agradar à mãe, ao pai, enfim, ao filho, ao técnico, ao que seja, e como nós de alguma forma estamos envolvidos num sistema de camisas tão apertadas que dificilmente nós conseguimos perceber como saltar para fora desse encamisamento, desse alturamento social. E quando estamos perante a criação, a certa altura começamos a fazer as coisas e pensamos, bom, mas as pessoas quando virem isto, pensar que nós perdemos de vez o juízo, não é? Mas depois o facto de estarmos todos em conjunto faz como que, é quase como que uma espécie de água que se entorna e ao mesmo tempo ela vai ganhando um caminho até encontrar o trajeto para o Raul e para descer outra vez até ao Rio Grande, digamos. E é muito Mas, curioso João, porque fico expectante por isso. é muito interessante este desafio que se está a colocar, porque eu próprio tenho-me desafiado a construir e a pensar a criação artística de uma maneira muito diferente E isso é que me agrada especialmente. A do sua que fazia há 4 anos. revisitação, imagino que Sim. sim, essa revisitação do ato artístico, do trabalho artístico, está-me a encantar. E a mim fez-me sofrer. Mas pronto, estava a fazer sofrer um bocado. Mas ao mesmo tempo percebo Oh, que João. pronto, que é o meu papel, também ninguém me mandou-me Bom, escolher esse papel. sacrum facere, tornar o ato sagrado. Sim, Vamos sim, por aí, exatamente, vamos por exatamente. aí. Não, e depois é muito curioso, porque não há nada, digamos, neste momento, não é? Que não seja permeável a essa invocação desse ato sagrado, assim, neste sentido em que nesta peça já está presente o Marcelo Barbieri, está o Dom Sebastião, está o Jung, está a Maria von Franz, está o João Major, está a Ruth, está não sei quem, ou seja, está o Zohar, o Livro do Esplendor, está não sei quem, ou seja, está o Platão, está por aí fora, quer dizer, ou seja, o que é mais curioso nestas questões, e esta peça invoca isso de uma maneira muito curiosa, que é a nossa capacidade absolutamente extraordinária de criar fantasmas, e criar fantasmas que nos acompanham, e muitas das vezes alguns deles são fantasmas de seres vivos, outras vezes, a maior parte das vezes, são fantasmas de seres mortos. Os fantasmas dos mortos são muito mais omnipresentes do que nós próprios pensamos Sim, e conseguimos até imaginar. Mas depois a relação com essa fantasmagoria toda, com essa multidão, com essa procissão de fantasmas e de mortos que nos acompanham, compete-nos a nós, e esta peça é muito curiosa nessa reflexão, que é, compete-nos a nós perceber
que aquilo que nos foi dado com uma imensa generosidade, foi-nos dado com uma imensa esforço e sacrifício e sofrimento, muitas das vezes, esse ato sagrado, mais uma vez, por isso é que estava aqui agora a invocá-lo, mas, ao mesmo tempo, não sei se existe nesses fantasmas essa vontade de regressar à vida através de nós, e por isso, de alguma E forma, evoluir a partir da nossa própria ação. na nossa própria ação, e por isso eles próprios também são greedy, também são gananciosos e Sim, arrogantes sim, sim, sim. querem nos, digamos, levar para onde eles querem, não é? Digamos assim, e não para onde nós provavelmente queremos ir. Por isso esse diálogo com os mortos, mais uma vez, é mais uma água que se entorna, e que é importante perceber que ela não nos pode arrastar. Nós também temos que saber. Ou se quisermos metaforizar também os códigos orgânicos, os arquétipos, os mortos entendidos dessa forma. Dessa forma, exatamente. Os campos morfogenéticos, ou seja, as inclinações da nossa vida, enfim, a assimetria do nosso olhar, como um olho vê melhor que o outro, como uma mão escreve melhor que a outra, como um pé, enfim, entra mais vezes primeiro que o outro, etc. Quer dizer, todas essas relações depois são elas próprias conjugadas no nosso código genético, nos nossos códigos orgânicos, ou seja, está lá a maneira como falamos, a maneira como ouvimos, não é? A maneira como vemos, não é? O tal número 15, 17, não é? Essa ideia de que o que é que vemos e o que é que não vemos, não é? É muito interessante, porque no fundo o que esta peça também levanta é toda essa reflexão sobre a influência, digamos, dos nossos atos de loucura, digamos assim, sobre o futuro das nossas descendências, e essa loucura, às vezes até como uma questão que nós hoje pensamos Muito que é bom. um ato de loucura, mas que na verdade é um ato de renascimento para o futuro, digamos assim. E isso é uma das questões que me interessou muito nesta peça, e que a essa altura começou a ser o tal farol, o tal vagalume, não é? Que é perceber que aquele rei que se esbardalhou todo e que se esfarelou todo num campo em Alcácer Quibir, no meio de Marrocos, provavelmente, sem ele perceber que estava a fazê-lo, estava a providenciar uma segunda vida para todo um coletivo, para todo um país, não é? E isso era uma coisa que ultrapassou qualquer gesto que ele conseguisse entender na altura, todos nós conseguimos entender na altura, mas se calhar o coletivo acabou por entender isso de uma forma melhor e encontrar soluções, não é, a posteriori, para aquilo que foi um ato absolutamente incompreensível à luz, até hoje, se nós lemos aquele ato extraído de toda a continuidade, toda a realidade circundante. Ou seja, até que ponto é que nós hoje nos sentimos portugueses, humanos e especiais e diferentes e capazes de ter um futuro pela própria capacidade de loucura que tiveram os nossos antepassados, e a capacidade de morrer e ressuscitar e renascer que tiveram os nossos antepassados. Na verdade, a relação crística está aqui também bastante presente, não é? Essa ideia de que um corpo que morre é um corpo que depois pode ressuscitar, o tal humo, o tal strume, não é? Que estávamos a falar também, não é? A ideia de que cada um destes mortos, na verdade, ele próprio é um código orgânico, é uma nova possibilidade de vida à frente, não é? Cada texto, cada filho, cada espadeirada, não é? Cada espada deixada, etc., não é? É muito curioso se nós olharmos isto à luz de uma continuidade, se abandonarmos todas as possibilidades de ambiguidade, não é? De loucura, chamemos-lhe lá o que nós quisermos, de sonho, de onirismo, até que ponto é que não estamos, no fundo, também a reduzir a capacidade de gerar para os vindouros essa possibilidade de lhes oferecer fantasmagorias, fantasmas, digamos, forças para os seus próprios sonhos, para as suas próprias criações, digamos assim. Ou seja, é no registro da construção e da nossa própria finitude, da nossa compreensão da nossa
da loucura que nos mata, não é? Digamos assim, que nos mata a nossa certeza, que mata a certeza do que somos, que provavelmente estamos a alimentar com maior amplitude, com maior riqueza, com maior qualidade de lume, fantasmagórico, seja lá o que for, não é? O próprio futuro, não é? Digamos assim. Aliás, há um outro livro que está aqui que eu também li e que tem a ver com isto, que é um dos livros finais, o livro final do Raul Brandão, é O Pobre de Pedir, onde ele, na verdade, a grande estrutura do livro, não é? Há uma série de fantasmagorias, o livro é extraordinário, não vou agora descrevê-lo todo, mas na verdade ele mata, o herói mata, ou mata, não se percebe bem como mata, mas mata, seja em sonhos, seja na realidade, na verdade são uma espécie de revolucionários que vêm e matam a filha dele, não é? E ele anda sempre constantemente à procura e ele percebe, aliás, isso serviu-me para uma metáfora da própria peça, percebe que foi a própria morte da filha dele à mão destes revolucionários, deste conjunto de pessoas um pouco desvairadas, não é? Destes soldados, destes revolucionários, do que seja, que lhe permitiu depois aceder à vida, aceder a si próprio e aceder à sua condição de ser integrado, digamos, na relação entre a Terra e o céu, mais uma vez o tal sonho da Terra e do céu. É muito curioso, o livro é extraordinário, chama-se O Pobre de Pedir, não é? É um título absolutamente, para mim, é avassalador, é um livro pouco conhecido, é o último livro do Raul Brandão, ele depois morre, ele não faz a revisão total, é a esposa dele que o faz já. Aliás, a introdução da esposa ao próprio livro é de ir às lágrimas, é mesmo uma coisa maravilhosa, e é uma metáfora sobre esta ideia de que, no fundo, provavelmente a gente tem que, e por isso é que eu falei desta questão dos mortos, e fiquei muito presente com isso, depois fui até ver várias outras influências sobre isso, não é? Sobre esta ideia de que nós temos que matar provavelmente coisas em nós, os nossos próprios filhos, as nossas crenças, a nossa relação com a realidade, neste sentido da metáfora, para podermos encontrar o sítio para erguer depois a nossa escada, não é? Na verdade, o livro do Pobre de Pedir regressa muito ao sonho do Jacó outra vez, essa ideia de erguer uma escada entre o céu e a terra, fazer um sentido outra vez, ou seja, ele teve que matar, fechar os olhos, ficar cego por uma coisa qualquer, que era a sua relação com a sua própria matéria, com a sua continuidade, para encontrar uma outra continuidade maior. E o que eu sinto muito neste trabalho, a partir do Dom Sebastião e desta questão toda que estamos a falar, é que falta-nos talvez hoje essa compreensão que os sonhos nos matam, digamos assim, são mensagens, digamos, de um outro lado da coisa, e são sonhos que no fundo chegam-nos como são mensagens dos nossos mortos, dos nossos fantasmas, da nossa coisa, e de alguma forma são essas coisas que nos matam o sentido concreto da realidade e nos obrigam a refazê-la de alguma maneira, não é? Parece-me isso, enfim, conforme agora consigo aqui partilhando, vou ficando até com um bocadinho mais de espaço no meu coração, porque na verdade isso foi uma coisa que me oprimiu ao longo destes dias um bocado, essa capacidade de ter coragem de me matar a mim próprio para poder me recriar outra vez, digamos assim. Entristeceu-me, fez-me sofrer um bom bocado, mas na verdade é algo que eu sinto que a cada criação ela tem que existir, não é? Digamos assim, tem que manter o sentido, aquilo que já fiz, aquilo que quero fazer, a minha expectativa sobre a minha própria realidade, sobre o que é que eu quero ou não ser, para poder outra vez, de alguma maneira, oferecer-me a mim próprio e renascer como país, digamos assim, neste caso. Ou seja, entre o começo da peça e o fim da peça há os tais 60 anos simbólicos na minha vida, que são a morte de... Eu, como Dom Sebastião, tive que me fazer a minha batalha onde eu sabia que ia morrer, para depois esperar que alguém por mim, não é, digamos assim, renascesse outra vez. E foi muito doloroso, foi muito interessante, e agora ainda foi mais interessante partilhar aqui consigo isto, porque na verdade depois até fiz uma enorme pesquisa, o Eduardo Lourenço tem
conjunto de textos que é o Requiem para os Vivos, não é? Onde ele faz uma espécie de elegias para as pessoas que foram morrendo ao longo da vida dele, não é? E essa gente que ele faz textos, digamos, de elogios fúnebres, digamos assim. Também fui ver esses textos todos do Eduardo Lourenço, e ele fala, inclusive, que uma das coisas que ele diz maravilhosas, que é, depois da morte da minha mãe, depois da minha mãe ter morrido, mais ninguém espera por mim. E se alguém esperasse por mim, se alguém acha que espera por mim, desengane-se, porque na verdade está a errar, digamos, ou seja, sou eu próprio que tenho que continuar esse caminho, não é? E esta ideia da espera, voltamos à morte da filha, à morte da mãe, à morte do feminino, não é? À morte, digamos, desta alma feminina, não é? Que, no fundo, que é o próprio país, não é? Que é a própria pedra, dizer bem, digamos assim, na verdade, não é? O ovo, que de alguma forma, se nós percebermos, não é? Depois desse país, dessa mãe morrer, mais ninguém espera por nós, não é? Somos nós mesmo que temos que cavalgar a Sim, vida de toda, sermos os pais e mães do nós inclusive os próprios. pais e mães do nosso próprio futuro, não é? Digamos assim. Foi bastante interessante ver como este tema até atravessa um conjunto enorme de pensadores e de escritores e de sensíveis portugueses, não é? Digamos assim. Provavelmente sensíveis humanos, ultrapassam a própria relação desta Sim, ideia, sim, sim, sendo que eles são muito portugueses, nacionalidade. não é? Porque a nossa língua também tem essa questão enquanto tal, não é? Enquanto característica daquilo que nós somos nesta geografia global, não é? Mas foi muito interessante, porque na verdade eu percebi de uma forma física, não é? Que tenho que cavalgar, não é? Digamos assim, e até falecer, digamos assim, de uma forma consciente, ter a coragem de fazer esse caminho, Sim, sim, e que é uma sim. coisa Sim, estranha, não é? Acabei por colocar coisas na peça que são um pouco claras, não é? Mas que eventualmente depois vamos ver se ficam ou não, que é até relações com a minha relação com a Guiné, com o meu pai, enfim, uma série de coisas que estão ali. Fui buscar uma série de mortos-vivos, vivos-mortos, não é? E de alguma maneira estão na própria relação com a peça, e são curiosos porque, na verdade, eles próprios acabam por ser imagens difíceis. Aliás, eu coloco uma imagem na peça que é muito estranha, que eu acho que nem nunca lhe falei disso, mas que é uma imagem muito importante até para mim, que é a Marie-Louise von Franz fala de uma questão semelhante, que é a ideia de uma espécie de sonho xamânico, não é? Ela chama-lhe assim, acho eu. E que eu tive um sonho quando era muito criança, devia ter aí eu já tinha vindo da Guiné, mas acho que ainda não tinha ido para Angola. Não, estava num período de transição. E lembro-me de ter tido esse sonho. Ele foi. Não sei se ele repetiu, mas acho que não. Mas eu não tenho certeza. Quando estou presente, ainda hoje eu tenho muito claro, que é. Eu dormia, nós tínhamos 2 ou 3 quartos na casa, e eu dormia num determinado sítio e de repente, às crianças à noite, não sei por que carga d'água, se o meu irmão estava ali ou se dormiu mais alguém lá em casa, e a minha mãe tirou-me do sítio onde eu dormi e pôs-me a dormir no outro quarto, que era um quarto do meu irmão. E mudou a minha posição relativa da cama, ou a relação onde eu estava, isso mudou. E não sei o que aconteceu, se isso teve alguma influência ou não. De repente, na parede, eu estava a ver com a cabeça virada para a janela, e na parede do fundo da casa surgia uma espécie de figura de cara, uma espécie de sol, mas um sol meio diabólico, um sol atormentador, que era um sol que me podia destruir, uma figura de uma cara, que era quase que uma figura de uma cara divina, enfim, que seja um anjo, um deus, não sei, uma coisa assim brutal, que ocupava a parede toda. Eu lembro-me de acordar e mesmo depois de acordar, não conseguia apagar o sonho, que era uma coisa fora do comum, que era, de repente a cara não desaparecia, eu
Aliás, ainda hoje não sei se estava a sonhar, se estava acordado, se tudo coisa. Sei que passei a noite toda assustadíssimo, chorei, que era uma coisa que não era muito comum, bastante na altura, e não conseguia deixar de olhar para a parede e ver a cara. E aquilo ficou a noite toda. E de repente, já muito altas horas da noite, já do dia, a cara foi desaparecendo, eu lembro perfeitamente que a cara foi desaparecendo, e eu consegui acalmar, e no outro dia parecia que não tinha acontecido nada. Era uma cara mesmo de fogo, com um monte de cores, azuis, amarelas, laranjas, e mais tarde, quando entrei na Faculdade de Belas Artes, muitos anos mais tarde, fui instado a pintar, e as pessoas disseram, professores, pinta um quadro. Eu não fazia ideia do que é que tinha de pintar, e lembro-me que nessa altura a coisa que eu tentei pintar foi pintar aquela cara. Isto já, eu devia ter 20 anos, ou não é assim, tentei pintar aquela cara. E lembro-me que nunca consegui, de maneira nenhuma, encontrar cores, as cores que eu tinha visto e que vejo, ainda hoje vejo, não as consigo reproduzir com as tintas da forma como elas existem. E fiquei sempre a pensar que raio de cores são aquelas, que cores são aquelas mesmo, que eu não consigo pintar a Assim, cor materializar. da angústia, materializar a cor do meu medo, a Interessante, cor interessante, da interessante. minha visão, digamos assim. Nunca Sim, consegui fazer isso. A visão e as cores, entre a realidade sim. e a profunda imagem da visão, eu não as consigo aproximar, digamos assim. Nunca as consegui pintar e fiquei sempre muito insatisfeito, apesar de ter pintado. Eu nunca revelei isso agora nesta peça, digamos assim. É uma das queridas histórias que lá está, que é essa ideia de nós não conseguimos pintar, não conseguimos realizar, não conseguimos materializar aquilo que no fundo são as visões mais antigas e mais profundas da Sim, nossa sim, existência, não é? são não podem nem conseguem ser alcançadas ou enquadradas pela consciência, que é tão recente. Exatamente, exatamente. E isso foi uma coisa que me levou também a perceber que naquela noite, provavelmente, eu também morri para um determinado tipo de consciência, foi-me dito Sim, alguma sim, coisa, eu sim, tomei consciência de sim. uma coisa que nunca tinha percebido, ela Uhum. acompanha-me, essa visão, Sim. mas eu nunca a conseguirei materializar. Agora voltei a dizê-la, volto a E às contá-la vezes, num e texto. pergunto-me se vale a pena materializar na plenitude Não esse vale, não passado vale, não vale. remoto, não é? Já estou mais tranquilo com isso. Quando a tentei pintar, fiquei muito frustrado porque não consegui, percebi mesmo que não tinha percebido. Aliás, eu nem percebi Ó quando João, um retratar na plenitude essas cores primievas seria voltar ao passado, digo eu. sim, e seria fazer uma espécie de involução temporal que é quase que impossível de fazer, não é? Ou seja, eu não posso Exatamente, estar exatamente, num sítio onde já exatamente. morri, posso é Sem dúvida. viver, digamos, de A novo e nascer de partir novo, para a frente. E que no isso foi. fundo, aquilo que me é dado ver, João, mesmo nesta obra, nesta encenação que está a ser preparada com tanto carinho e tanta alma, aquilo que me está a ser mostrado é essa evolução, é eu pegar nisso, um coming to terms com o passado e o avançar para uma nova etapa que se lhe está a abrir, João. Na grande lógica, na dinâmica do processo de individuação, claramente está a fechar capítulos para que outros possam abrir e que sejam novos degraus, novas aventuras, mas numa nova fase da vida. Sim, 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 sim. Tem sido um, um processo de cavaleiro, digamos assim, uma montaria, digamos assim. Os cavalos também estão muito presentes desta própria peça, digamos assim, essa ideia de cavalgar, digamos, entre o passado e o futuro, não é? Esse cavalo mitológico, não é? Que salta de um Uhum. lado para o outro. E deve haver para aí javalis também. Também, provavelmente, sim. Sim, sim, sim. O próprio Dom Sebastião tinha um prazer enorme da caçada de porcos selvagens. É verdade. Também aparece em Muito várias bom, coisas. muito bom, muito bom, muito bom. Eh, mas pronto, e agradeço-lhe este diálogo, esta conversa, Não, porque João? O ela agradecimento é também, mútuo. ela também teve muita, também faz parte da construção deste mundo, digamos assim, que estamos a construir todos, mas também neste caso particular da minha relação com a obra em si, porque ela precisa de respiração
e ela só é possível respirar, primeiro com o ar que sai do meu corpo, mas também com esta ideia de que esse ar depois tem sons, tem palavras, tem algum sentido dentro da maluqueira que é, dentro da loucura, dentro dessa ideia de quase de acto de sacrofara, não é? De acto de fazer algo sagrado, que é, no fundo, morrer para renascer outra vez, não é? Essa dimensão, enfim, divina, ou crística, ou o que seja, natural, humana, até ao mesmo tempo, não é? Completamente. E perceber isso e dar-lhe esta extensão é bastante importante e significativo para mim, pelo menos. Agradeço-lhe imenso Obrigado, João. este tempo. Obrigado.